Bem, chegamos ao capítulo 2 do livro As Necessidades da Vida Interior. Justamente vai falar sobre o tema vida interior e diálogo íntimo com Deus. Então, ele começa a tratar o que é o diálogo interior. Tá? Obviamente que o diálogo interior é aquele que nós fazemos conosco, né? Com você mesmo. Se esse diálogo que nós fazemos intimamente, né, conosco, ele tem o auxílio da graça de Deus, está falando bastante sobre a graça, ele tende a transformar nossa alma, nosso coração, tá? E automaticamente a entrar em um processo de diálogo com Deus. Porém, a gente tem muitas distrações, muitas questões que de certa forma atrapalham esse diálogo, tá? Essa relação. Lembra-se que o objetivo da vida da graça é a união com Deus. Essa união plena que acontecerá quando a gente chegar lá no céu, mas que ela já começa aqui. A gente já tem que começar a desejar isso aqui e a praticar essa vivência dessa intimidade. Isso acontece em muitos elementos, entre eles na Eucaristia. Claro que aqui requer mesmo uma graça especial para entender plenamente isso, porque às vezes a gente vive isso uma questão muito mecânica. Ou vivemos uma questão mecânica demais, ou vivemos isso em uma questão afetiva desnecessária e exagerada. Olha, vamos lá. Esses dois tipos de diálogo, né, que acontecem, nós temos essas grandes questões que estão aí, né? A escuta da nossa própria voz e, obviamente, esse diálogo com Deus que é muito importante. O professor Olavo trabalha bem isso nos cursos do COF, né? As primeiras aulas do COF é bem interessante para quem já fez o COF aqui, entende bem o que eu estou falando. E até o Viktor Frankl, no livro A Presença Oculta de Deus, tem essa questão também do diálogo. Talvez eu traga aqui um pouco sobre isso, tá? Porém, como é que a gente pode pensar essa questão, né? Primeiramente, nós temos uma dificuldade muito grande em silenciar, em praticar o silêncio. Observe, a gente tem, principalmente na oração, a gente tem essa necessidade sempre de priorizar a oração vocal da fala, e a gente tem uma pouca inclinação do espírito para o silêncio, para a escuta, tá? Para a contemplação. Então essa é uma questão também que vai prejudicar a nossa própria escuta, desculpa a redundância, de nós mesmos, tá? É muito interessante isso. Uma das coisas que ajuda muito é o ato de contrição. Então, da quaresma, então a questão de uma contrição perfeita é interessante. Porque quando eu vou fazendo ali o ato de contrição, e que eu vou fazer esta revisão da vida, né, para a preparação para a confissão, automaticamente eu estou fazendo uma observação da minha própria fraqueza, das questões que estão ali, e que essas questões, em muitos casos, elas me colocam numa condição em que eu estou desviando da vida da graça. Tá? Mas trabalhando o diálogo, né, conosco, a gente vai trabalhar um pouco ele, tá? Nós temos uma questão que geralmente é assim, e é bem interessante que o livro traz, que esse diálogo ele não acontece quando estamos com outras pessoas. Porque, obviamente, na convivência com outras pessoas, nós estamos sempre com uma atenção voltada para aquela pessoa. Tá? Estamos com a atenção voltada naquelas questões que estão ali, das pessoas, das funções que nós estamos executando. Então, prontamente, não há uma atenção a si mesmo, a nossa voz interior. Por isso que a necessidade de praticar a questão do silêncio é importante, porque eu preciso também voltar-se para mim mesmo, tá? Quando a pessoa é jovem, ele está a sua atenção está exatamente no futuro, a preocupação com o futuro, exacerbada no futuro. Ele está pensando sempre
ali projetando coisas que muitas vezes não existem ainda, tá? Isso pode ser ou não positivo, depende muito do equilíbrio em relação a isso. O que isso tem a ver com a quaresma? Isso tem a ver muito com a nossa atitude diante da fé de nós mesmos, e muitas das vezes o cara não está preocupado em praticar a vida religiosa porque está preocupado mais com a vida material, né, do futuro, né? Um futuro que ainda não existe. E tem uma questão que quando você é velho, você fica o tempo inteiro ali pensando no passado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, muitas das vezes não vive a graça do tempo atual ou aquilo que precisa ser reordenado do presente. Isso aqui é importante. Porque muitas das vezes a maioria dos nossos problemas, gente, também passa por uma questão de desorganização humana. E essa é uma questão importante. E aqui nós falávamos sobre isso. Às vezes a gente tem uma vida religiosa interessante. Não posso falar que é profunda, porque quando ela é profunda, ela entra no âmbito de uma integralidade. Tá? Do todo o meu ser, toda a minha vida, ela entra numa integralidade. Que obviamente não é perfeita, mas ela galga processos de perfeições, de aperfeiçoamento maior. Tá? Aqui a gente tem que remeter a Santa Teresa d'Ávila. Obviamente, às vezes, a gente está muito em desacordo com essas questões. Eu tenho uma prática de religiosa interessante, mas uma dimensão humana muito frágil, muito medíocre. E aqui, o diálogo interior ele vai ajudar a identificar essas questões. Então, uma visão antropológica também é importante. A gente tem essa dificuldade de entender o que é o ser humano. Então, se eu não sei o que é um ser humano, como é que eu vou viver as questões próprias da minha natureza humana? Automaticamente, se eu não tenho uma atenção para isso, eu vou estar mais vivendo na dimensão da bestialidade, da animosidade, ou das questões mais inferiores, das paixões, tá? O Tanqueray trata bem disso, do que eu vou estar vivendo nessa dimensão da qual eu sou um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que numa visão ontológica com toda a criação, ela deveria viver nessa dignidade de ser humano, que que não é um desprezo aos animais e às plantas e outros seres, mas viver como ser humano. E aqui identificar as ações propriamente do homem é interessante isso. Porque muitas das vezes nós podemos achar que muitas das reações que são mais dessa dimensão sensitiva, anímica, elas são ações propriamente humanas e não são. Tá? A gente pode estar se enganando. Então, se eu não sei o que são os meus atos humanos, se eu não tenho uma visão de ser humano alinhada com aquilo que deve ser, uma visão em que o ser humano é um ser integral e tem uma dimensão espiritual, essa dimensão espiritual difere dos outros seres, coloca numa posição assim de superioridade, no sentido também da sua própria dignidade, e que esta própria dignidade deve me levar a Deus, eu prontamente estou vivendo capenga na fé. Mais adiante, assim, muito mais lá na frente, o livro A Extensidade da Vida Inteira vai trabalhar essas questões das virtudes humanas e as virtudes que são infusas, infundidas na nossa alma. E que elas vão ser um auxílio para a nossa humanidade. Então a gente precisa já pensar isso aqui. Que muitas das vezes está vivendo esse desacordo e é preciso observar essas questões. No próximo vídeo eu vou trazer algumas questões referentes a esse ponto aqui, tá? Eu vou trazer basicamente 2, 3 pontos para a gente poder aprofundar e vou fazer uma acréscimo aqui a essas questões aqui do livro. Beleza? Então que a gente possa hoje buscar, pedir a Deus esta graça de silenciar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a nós mesmos, que a gente possa realmente ali estar vivendo em harmonia com aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Salve Maria Imaculada. Então o projeto de hoje é um projeto de silêncio e observação. E olhar quem eu sou, um ser humano. Salve Maria Imaculada.